pessoal, estamos aqui no nosso Conhecendo Itapipoca. Conhecendo Itapipoca apresenta lugares, apresenta a nossa Itapipoca como ela é, as nossas regiões, né? Conta a nossa história. Ladeado aqui comigo, o professor Júlio César, professor, pesquisador. Professor Júlio César, para mim, é uma alegria, né, estar aqui do seu lado, né? Conhecer um pouco mais, né, se debruçar sobre a história da nossa Itapipoca neste ano de 2023, que a gente vai a caminho dos 200 anos. Mas me diga, 200 anos ou 108 anos? É uma satisfação imensa participar deste programa. Já entrando na sua pergunta, 200 anos da emancipação política do nosso município, 108 anos da elevação da nossa zona urbana à categoria de cidade. São dois elementos que precisam ser desmistificados para que haja uma compreensão melhor por parte dos itapipoquenses e a gente evite esses equívocos que durante décadas foram repetidas aqui na Itapipoca durante o século XX. O porquê dos 200 anos da emancipação política? Aqui haviam vários sítios estabelecidos desde o final do século XVII, que chegaram os primeiros portugueses e por aqui construíram suas fazendas. E nós tínhamos, no meio de todos esses sítios, uma área geográfica maior, que era o sítio São José, estabelecido aqui na nossa região serrana, onde hoje está a sede urbana do distrito do Arapari. Aquele sítio ele era maior em termos de população, existiam mais fazendeiros estabelecidos ali, dado as condições climáticas que favoreciam. Qual era a nossa produção inicial? A cana-de-açúcar e depois o algodão, que foi, na realidade, o carro-chefe que moveu vários portugueses no final do século XVIII migrarem para dentro daquele sítio. São José, as suas adjacências, essa nossa área, que era toda conhecida como Sítio São José, ela cresceu assustadoramente em termos de população e economicamente graças à produção do algodão naquele final do século XVIII. Então, o que era sítio se transformou numa povoação em 1800. O que era uma povoação lá no final do século XVIII e início do século XIX é o que na atualidade nós chamamos de distrito. Então, nós éramos como que um distrito, uma povoação do município de Sobral. O aumento gradativo da população e as dificuldades que se enfrentava, principalmente na sede do sítio São José, ali no Arapari, questão de estrada, a questão criminal, a falta de educação, a mortandade que era grande naquela época, principalmente por doenças como varíola, tuberculose, que matou muita gente, né? Então, essa problemática vivida pelaquela população, desejo de emancipar, e em fevereiro de 1823, a Câmara Imperial, lá no Rio de Janeiro, teve acesso ao documento da população do sítio São José que solicitava a sua emancipação política. A Câmara deu um parecer favorável e só esse documento só foi levado até as mãos do imperador em outubro daquele ano de 1823 para que o imperador validasse a aprovação da Câmara Imperial ou não. E ele validou sim. Ele assinou um alvará imperial em 17 de outubro daquele ano de 1823, criando o município da Vila da Imperatriz. Então ali houve a criação do município, 17 de outubro de 1823. Ele deu esse nome Vila da Imperatriz em homenagem à sua primeira esposa, a Imperatriz Leopoldina. Grande produtor de algodão, Coronel Bento Antônio Alves, que foi na realidade o maior chefe político da Imperatriz durante quase todo o século XIX. Então a fazenda do Bento Alves é o que nós chamamos de fazendinha. O bairro Fazendinha, ele é fazendinha desde o século XIX, quando o Bento Alves adquiriu aquelas terras que hoje compreende a Fazendinha, o Alto Alegre, o Mourão, as Cacimbas e vai até as ribeiras do açude Poço Verde. Bento Alves, o casarão dele era ali, foi construído onde hoje está o Hospital São Camilo. E o presidente camarista na época era o cunhado dele, o Antônio José de Santos. Então eles resolveram, olha, vamos transferir a sede deste município para a planície aqui embaixo. É muito difícil essa serra, subir com matéria-prima, descer com a nossa produção. Então daí ocorreu essa transferência para cá. O Anastácio Braga, ele perdeu gradativamente, ele perdeu o pai muito novo, que era deputado, perdeu logo em seguida o avô, o Bento Alves, e logo em seguida, no mesmo ano, ele perdeu a mãe dele. Então ele ficou órfão de pai e mãe e do seu grande mentor político e financeiro, que era o Bento Alves. Não tinha condição financeira de manter 9 irmãs aqui em Itapipoca
Itapipoca, ele sozinho, migrou para o Acre, né, aquela região ali do Amazonas. Depois ele volta no início do século XX. Com essa vivência que ele teve fora do Ceará e a sua formação acadêmica, né, dentro do seminário, ele entendeu que a Itapipoca estava muito atrofiada, né, politicamente, economicamente, em termos de urbanização, encontrou a Itapipoca quase que do jeito que ele deixou quando saiu da Itapipoca. Naquela época nós não tínhamos eleição, nós fomos ter uma relação de intendentes sendo indicados pelo interventor do Estado. Ele então resolve, com o seu grupo político, em 1910, encontrar uma forma de tomar o poder político aqui na marra. E o Geraldo Accioli, que também comandava um Estado com mão de ferro, claro que foi de comum acordo com aquela ideia do Anastácio Braga. E tomaram o poder local. O grupo político do Anastácio Braga começou a dar uma roupagem nova à vila da Itapipoca. Naquele século XVIII, século XIX, boa parte das primeiras décadas do século XX, a sede de um município ela não se chamava cidade, ela se chamava vila. Porque a cidade era apenas onde existia a sede de bispado. E aí, em 1915, o grupo político de Itapipoca solicita, né, por intermédio do Anastácio Braga, a mudança dessa denominação de vila da Itapipoca, para receber o nome de cidade da Itapipoca. Então, o que houve foi apenas uma mudança de denominação, né, do termo vila para o termo cidade. Em 31 de agosto de 1915. 17 de outubro de 2023, estaremos no nosso bicentenário da criação do município da Itapipoca. E em 31 de agosto vão-se 108 anos da elevação da nossa zona urbana à categoria de cidade. Estamos já chegando ao final dessa edição e hoje nós tivemos a grata alegria e satisfação e o enriquecimento de ter conosco aqui, ampliando os nossos conhecimentos, com o professor Júlio César, trazendo aí essa nossa história que estamos abordando e apresentando para todos vocês, contada desde 1823. Queria só aproveitar para divulgar que nós temos um canal de YouTube, Professor Júlio César, sobre a Itapipoca. Esse canal ele já tem mais de 70 vídeos, contando toda essa história que eu já coloquei aqui nessa manhã e muito mais. Tem muita coisa aí boa para a gente trabalhar e divulgar essa Itapipoca tão grande, tão bela.